Cultura Livre por Luísa Lian. Cultura livre é feminina. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Oi, eu sou a Luísa Lian. Lancei esse ano meu terceiro disco, Azul Moderno. Olho pra estrada, solto a sua mão, agradeço a caminhada, mas eu vou em outra direção. Me perdoe pelas palavras cruéis, doeu demais olhar pro horizonte e não te ver no coração. Me perdoe pelas palavras cruéis, doeu demais. Corto a estrada nessa bifurcação. Obrigado pelo tempo de estrada, mas eu vou tocar o meu próprio cordão. Me perdoe pelas palavras cruéis, mas deu vazio sonhar com a minha vida e não imaginar suas comparações surreais entre as estrelas em volta de Andrômeda e o meu mundo azul moderno. Entre as estrelas em volta de Andrômeda e o meu mundo azul moderno. Perdoe pelas palavras cruéis, mas deu vazio sonhar com a minha vida e não imaginar suas comparações surreais entre as estrelas em volta de Andrômeda e o meu mundo azul moderno. Entre as estrelas em volta de Andrômeda azul moderno, entre as estrelas em volta de Andrômeda e o meu mundo azul moderno. Entre as estrelas em volta de Andrômeda e o meu mundo azul moderno. Entre as estrelas em volta de Andrômeda e o meu mundo azul moderno. Azul Moderno, essa lindíssima canção, começando Cultura Livre de hoje com Luísa Lian, lançando o terceiro disco dela, que chama Azul Moderno. Tá aqui, bem bonito.
Hoje por aqui também tem, a gente vai descobrir como é que funciona o trabalho de um engenheiro de som. E o que mais? Tem as suas perguntas, tem a pauta do Instagram, tem muita música, tem um monte de gente falando que ama a Luísa no chat já. E o Charles também, estão falando que o Charles é crush real. Então eu vou apresentar aqui, ali ó, Charles Tixier e aqui Luísa Lian. Hoje foi simples e rápido e curto, a gente vai poder falar mais agora. Bom, esse aqui é o terceiro disco da Luísa e ela veio aqui já com o disco passado, que era o Oi a Tempo. E esse disco é um disco diferente do Oi a Tempo, mas ao mesmo tempo seguindo alguns caminhos do Oi a Tempo. Mas foi um disco que tem um processo de composição diferente, não tem? Sim, ele foi um disco que teve mais tempo de maturação e amadurecimento. Ele começou antes do Oiá, várias composições dele a gente toca desde o primeiro disco, como Pombagira, Soiabá, que eu até toquei no outro Cultura Livre que a gente veio aqui e tal. E ele foi se transformando ao longo do caminho, assim. Ele começou um disco e terminou outro, completamente diferentes. E você compôs esse disco mais no violão? Não, algumas músicas só. 2 músicas, na verdade. Azul Moderno, que é essa que a gente tocou agora, e Mira eu compus no violão. Outras foram parcerias com uma amiga minha, assim, a Leda Cartoon, letrista também, e eu compus na voz mesmo. Tá. A gente vai falar sobre tudo isso bastante, mas você falou que o disco foi mudando de caminho no meio do caminho. Bem Isso. Assim mesmo. Ele foi meio atravessado pelo Oiá, assim, né? Ele tinha uma cara mais orgânica e daí a gente começou a fazer ele e a gente falou, bom, então vamos levantar essa cara orgânica para depois o Charles pegar ele sozinho e desconstruir completamente, assim. A gente levantou ele com o Tim Bernardes também, voz, bateria e violão. E daí o Charles pegou, sampleou, enlouqueceu o disco um pouco. Entendi. Charles, como é que foi o processo de enlouquecimento desse disco? Então, foi muito louco. Mas é assim, a gente foi pro sítio do Gui Jesus, que é o nosso engenheiro de som, sócio do Risco, que tem o estúdio Canoa, que costuma gravar a maioria das coisas que a gente faz. Fomos a Luísa, eu e o Tim Bernardes. A gente gravou baixo, violão, bateria e voz da maioria das músicas, não de todas. E aí voltamos para São Paulo com a ideia de usar essas gravações como se fosse uma gravação mais antiga, como se tivesse pego algum disco dos anos 70, dos anos 60, do Jorge Ben ou afins, né? Nessa vibe, assim, nesse clima. E como se a gente tivesse samplear essas gravações para criar as bases para o Azul. Então é de fato desconstruir para reconstruir, né? Quebrar para desquebrar, para levantar. Que demais. Queria acompanhar uma vez esse processo no próximo disco, você me chama, tá? Fica à vontade. A gente mostra as etapas. Bom, agora tem a próxima música, Iarinhas. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. A vontade do rio de voltar às vezes sacode de algum lugar. Ele dorme até a chuva chegar, mas a tempestade vem anunciar. E uma enchente lembra
cidade sufocou. Essa rua tem o nome de um rio que a cidade sufocou. A vontade do rio de voltar às vezes sacode de algum lugar. Ele dorme até a chuva chegar, mas a tempestade vem anunciar. E uma enchente lembra a população que o que é o antes era a razão. E uma enchente lembra a população que o que é o antes era a vazão. Alô, Tietê, água preta e quiriri, minhas iarinhas andam cantando suas ladainhas para mim. Minhas iarinhas andam cantando suas ladainhas para mim. Alô, Tapajós, Tamanduateí, minhas iarinhas andam cantando suas ladainhas para mim. 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 Iarinhas, aqui no Cultura Livre, algumas mensagens da nossa transmissão. O Davi W falando, Luiz é uma deusa. Rude Carlos Júnior falando, esse é o melhor álbum dela. Alan Gomes, que voz linda, apaixonei. Larissa Maia falando, conheci o trabalho dela por vocês, Cultura Livre, gratidão. Que bonito. Agora a gente faz nosso primeiro intervalo e volta, que ainda tem mais música, mais papo, mais um monte de coisa. Até já. Cultura Livre de volta hoje com Luiz Elian e Charles Tixier apresentando o disco Azul Moderno, essa lindeza recém-lançada. E falando nessa lindeza recém-lançada, essa lindeza já lançou um clipe também, que a gente vai ver um trechinho agora. Me perdoe pelas palavras cruéis, doeu demais. Corto a estrada nessa bifurcação. Como é que você gravou esse clipe? Então foi uma doideira, assim, a gente tava nessa busca, né, a gente tinha essa imagem muito forte de uma cidade submersa. E no Brasil tem várias cidades que foram submersas pela transposição de rios. Nossa ideia inicial era gravar em Petrolândia, que é uma cidade no Rio São Francisco, enfim, porque lá tem uma capela que fica pra fora e tudo mais, só que Petrolândia era meio longe, caro, inviável. E a gente descobriu uma cidade que foi melhor ainda, porque a água era bem cristalina, aqui no interior, na divisa de Minas e São Paulo. Tem essa represa e que tem uma cidade submersa, maluca, assim. Daí, para gravar, eu apareço no começo, né, e no fim do clipe. E para gravar a última cena, eu tive que mergulhar pela primeira vez na minha vida, desci 10 metros e subi em apneia, assim, sabe? Foi bem intenso. Mas daí só aparece um pedacinho da minha subida. E como foi? Você fez Tudo pelo curso cinema. para mergulhar? Tudo? Nada, no dia. Eles explicaram para mim assim, Luísa, então, deixa eu te contar um negócio. Você vai descer, mas é rapidinho. Daí, antes de eu descer, o fotógrafo falou assim, então, você vai ficar apavorada. Mas tudo bem. Depois você vai subir uma primeira vez, você vai ver que deu tudo certo. E não é tão longe quanto você imagina, mas também não é tão perto quanto você imagina, e você vai saber, e tudo bem. Daí aconteceu isso, desci a primeira vez, fiquei apavorada, assim, larguei, tipo, um negócio, subi, ai meu Deus, tinha que subir gritando, né, porque você puxa o ar, daí para o ar não ficar comprimido, você não pode segurar ele. Então você tem que soltar meio, eu soltei, daí rolou. Bom, agora você reassiste com história, além de tudo, imagina tudo isso, mais ou menos. Mas foi emocionante, a gente deu muita sorte, que esse fotógrafo também abraçou, as diabas já estavam nessa missão impossível de vamos mergulhar, e quando foram pedir uma consultoria para ele, ele falou assim, deixa eu fazer o clipe.
E ele é um baita fotógrafo, assim, de subaquático. É bom assim. falar quem são as diabas Ah, é, também. desculpa, porque filmes da parece diaba. Que são duas diabas que Não. vieram falar com você. Tipo, mergulha, Luísa. Vai, O mundo do jeito que tá, é bom explicar. Não, tem uma produtora independente de cinema que se chama Filmes da Diaba, que fez o meu álbum visual E a Tempo, que é o disco anterior a esse, e fez o clipe de Azul Moderno também. São incríveis, talentosíssimas, incríveis. E agora tem a nossa próxima música, Pomba Gira. Na Jurema que eu encontrei quem estava a me chamar, uma negra pomba gira de lei e um rei da cor do luar. Nessas matas onde eu adentrei, construí o seu altar com as penas de um pássaro rei e um clarão a iluminar. Pomba gira do Nessas matas onde eu entrei, construí o seu altar com as penas de um pássaro rei e um clarão a iluminar.
Ai, que lindo, Pombagira aqui no Cultura Livre. Você não sabe a quantidade de amor e de ui, e de ai, que lindo, que voz, que maravilhoso. O que é isso que tem ali? E agora tem a nossa pergunta do aplicativo, que você pode participar pelo aplicativo Cultura Digital. E hoje a gente tem a honra ainda de ter a pergunta de uma querida colega, que também é DJ, pesquisadora, que é a Gabriela. Oi, eu sou a Gabriela. Queria perguntar para a Luísa Lian sobre as composições do disco. Sou bem fã das letras. Lu, queria saber se você viveu essas coisas todas que você está cantando, ou se você pega umas amigas, umas histórias para falar sobre isso. Se você imagina que as pessoas vão usar suas letras, suas músicas para se comunicar umas com as outras. Como é que é esse processo? Um pouquinho da parceria com a Leda também. Valeu! Eu sinto que uma composição ela é sempre um pouco de tudo, assim, né? Tipo um trabalho, uma poesia, um trabalho de arte, assim. Você viveu um monte de coisas, você se encontra com um monte de gente e você ressignifica essas coisas em algo novo, né? Acho que a maioria das coisas que eu componho tem sempre um quesinho da minha vivência, do meu sentimento, porque eu acho que eu componho muito com a emoção mesmo, sabe? Então, claro, tem músicas que são mais uma, de fato, um encontro, ou um desencontro, ou uma despedida, e aquilo está traduzindo de uma maneira bem ampla o que eu trouxe, o que eu vivi, né? Assim, tipo, até me perguntaram outro dia, Azul Moderno foi uma despedida? E eu fiquei pensando, acho que toda vez que a gente se despede, a gente relembra de todas as nossas despedidas. Então, acho que ela foi sobre todas as minhas despedidas, assim. E a vontade que eu tinha de não esquecer de ter gratidão no momento de tristeza e de adeus, assim, né? E a Leda foi um encontro muito mágico, porque a gente foi viajar juntas, eu já admirava muito o trabalho dela. Ela é uma baita escritora, assim. E a gente entrou ali, começou a falar sobre um monte de coisa. Nananana, e eu mostrei o trechinho de Geladeira para ela, que eu tinha o refrão e só o Bota o Coração na Geladeira, uma outra hora eu morreria por alguém. E ela foi lá e, tipo, escreveu, assim, muito baseado naquela troca que a gente estava tendo, as conversas. E ela escreveu, daí não tendo essa noção de composição, assim, foi indo, de repente a gente tinha feito uma música de 12 minutos. A gente falou, não, vamos cortar. E daí viraram 3 músicas, que é Geladeira, o Vem Dizer Tchau, cortamos e transformamos, né? Entendi. E o Notícias do Japão. Então, a outra parte da pergunta dela é se você imagina que as pessoas vão usar essas músicas para se comunicar, para trocar. Eu acho que assim, quanto mais conectado a gente está com uma coisa, assim, mas ao mesmo tempo desencana de olhar ela na frente do espelho, mais aberta ela fica. E mais, realmente, eu acho que o que é mais lindo de você colocar uma música no mundo é você ver essa música se ressignificando no ouvido e na vida das pessoas, né? Ela virar a trilha de alguém, ela virar uma viagem, ela virar, sabe? Eu acho que isso muda até a maneira como eu interpreto as músicas que eu fiz. Assim. Sim. Bom, muitas trilhas para você escolher para a sua vida. A gente faz mais um intervalo bem rapidinho e volta. Aproveita, curte as redes da Luísa, curte as nossas e volta com a gente. Até já. Cultura Livre de volta, hoje com Luísa Lian. Agora é hora da nossa pauta do Instagram, que é uma pauta não musical. A gente posta quem é o nosso convidado, você sugere pra gente. Hoje, quem sugeriu foi o Pedro Souza e ele quer que a gente fale com vocês sobre símbolos e iconografias. Então, como é que funciona a pesquisa da identidade visual adotada em cada disco? Porque tem uma pesquisa forte, né? Tem mesmo. Pesquisa é uma parte que eu gosto muito de fazer e tenho parceiros que são tão conectados com isso quanto a gente é com o som e tudo mais, né? No caso desse disco, eu já estava dialogando bastante com a Cláudia Levi, que fez a identidade desse e dos outros discos, né? O Oiá tinha o símbolo que ela tinha feito, mas o desenho do dedos e tudo mais. Só que a gente já estava conversando, a gente tinha algumas referências, assim, que eram... Bom, algumas que ficaram e algumas que foram embora, que eram as Polaroids do Andy Warhol, que foi na exposição que ele fez aqui, não lembro quando,
2010, 2011, que tinha essa sequência de polaroids, e eu ficava muito encanada nessa sequência de polaroids, porque eu achava que ela tinha uma coisa de... Tinha tanto as polaroids que eram autorretratos do Andy, a gente estava mais baseado nessa, mas também tinha os retratos que ele fazia de outras pessoas, assim, de ícones da época, o Basquiat, enfim, a Marilyn, um monte de gente. E eu pensava que aquelas polaroids, elas pareciam cartas de tarô, sabe? E eu fiquei pensando a partir daquilo que era como se ele tivesse, de fato, esvaziado um lugar de mito, esse mito religioso, para, a partir da fotografia, mostrar quem eram os mitos da nova era, que eram esses ícones, assim, sabe? Então, a gente estava muito inspirado nesse trabalho do Andy Warhol, enfim, mais umas outras inspirações malucas, assim, tipo Ascensão. E também muito da identidade visual tá no show, né? Porque no show do Oiá tinha todo aquele lance, tinha aquele vestido cenário. Sim, total. E nesse já tinha também uma outra identidade, mas tinha uma cachoeira. Sim, a gente vai ressignificando. Acho que a gente vai desenvolvendo símbolos e evoluindo eles, né? Daí, nesse caso, a gente estava muito pensando exatamente, tipo, o Oiá, se o Oiá era como uma nave, né, que levava você para 1000 lugares, você ficava ali meio hipnotizado naquela saia e tal. Aqui é como se eu tivesse pousado em Marte ou na Lua, assim, sabe? E a projeção também tinha a gente teve essa orientação de, não, vamos tentar criar um ambiente com essa projeção, mais do que símbolos muito figurativos. Então, a gente trabalhou bastante com imagens do fundo do mar, ou imagens que se abstraíam e levavam para esse lugar, e criar mesmo, especialmente no Teatro Oficina, que foi a nossa estreia, que a gente pensou um show para lá, criar esse rio mesmo. Porque eu acho que o trabalho, de maneira geral, ele está em torno dessa ideia de um rio sufocado pela cidade, mas que retoma, e poeticamente se retomam e Sim, voltam. Um rio sufocado, um teatro sufocado também, mas que resiste, que é a Oficina Viva. Viva a Oficina. Agora a gente tem a próxima música. Estou toda hora falando assim, agora a nossa próxima música, eu estou entrando em todas as composições, vocês estão percebendo, né, gente? Mas agora tem a próxima música, ela não é minha, infelizmente, Mira. Cedo de manhã, quando eu olho no espelho, eu abro a janela, deixo a cidade entrar, penso que é o mar. Eu escuto o mar. Boca do céu, olhos pro mar. Cedo de manhã, quando eu olho no espelho, eu abro a janela, lembro do encontro que sucedeu entre quem nem buscando estava e uma rainha. Antes da palavra antes da razão, maré, rainha d'água, me deu uma paz.
coração. E ela me disse: filha, eu sou a língua, antes e depois, enquanto você nada na Babel. Sua voz é boa, sua voz é boa, mas quem canta sou eu. Mira, antes e depois eu sou o som, enquanto você nada na Babel. Sua voz é boa, sua voz é boa, sua voz é uma onda que ressoa no mar, mas quem canta sou eu, mas quem canta sou eu, você só faz é navegar. Mira, aqui no Cultura Livre, queria que você contasse quem é a Mira. Nossa, Mira, ela é um conjunto de experiências, assim, sabe? E ao mesmo tempo que ela é uma artista que eu trabalhei durante uns 4 anos na assistência de curadoria da retrospectiva dela, na Pinacoteca do Estado. Antes de eu ser exclusivamente cantora, eu era assistente de curadoria. E ela se chama Mira Schendel. E a Mira Schendel... Ela é uma artista suíça que morou no Brasil. Isso, suíça, que morou no Brasil, veio para cá na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, meio refugiada, assim. Estava na Itália, fazendo faculdade, daí ela era judia, assim, de sangue, né? Não de criação, mas ela teve que vir para o Brasil, assim, porque o negócio estava feio lá. E daí ela veio para cá, se mudou para Porto Alegre, depois se mudou para São Paulo, mas na época morava em Santo Amaro. Então ela é uma artista que ficou nos anos 60, assim, meio ao redor das coisas que eram mais populares, mas que ela foi ganhando muito reconhecimento, porque o trabalho dela é muito profundo, assim, sabe? E a Mira tem uma história que ela fez uma série de desenhos, monotipias, assim, que ela fez mais de 2.000. Ela conversava com o Flusser, com o Haroldo de Campos, todo mundo era muito encantado por ela filosoficamente, assim, ela era uma artista muito filósofa. E ela tinha uma história de buscar nessas poesias uma espécie de origem da linguagem, origem da língua, né, assim, e que era como se nesse processo de fazer obsessivamente ela entrasse numa meditação, num vazio criativo, assim, até chegar, então, as palavras, ela ia escrevendo palavras, assim, essas palavras se tornavam linhas e voltavam a ser palavras e se transformavam na poesia dela. Então, ela tem um trabalho que é muito louco, que é, ao mesmo tempo, uma poesia meio viva, que se transforma e tal. E na época que eu descobri, ela foi muito lindo, assim, porque eu estava nessa conexão com a música, com o jazz também, tipo, com uma ideia de você tentar achar a partir da melodia lugares novos e tal, e uma conexão com Iemanjá e com essa ideia de criação mesmo, né, com essa deusa da criação. E eu ficava imaginando, tipo, né, se a Mira fosse da Umbanda, que ela não era, mas se ela fosse assim, seria essa força da criação que diria para ela assim, eu sou a língua antes e depois da língua, né? Ela é uma força que se transforma em palavra. E se dissolve depois também. E agora, então, outra força que se transforma em palavra, tem a próxima música, que é Geladeira. Pra molhar o chão, hoje não vou saber por onde ele andou. Foca os olhos no retrovisor, tem medo da
o chão hoje não vou saber por onde ele andou. Foca os olhos no retrovisor, tem medo da despedida. Pano pra molhar o chão hoje não vou saber por onde ele andou. Foca os olhos no retrovisor, tem medo da despedida. Escuta o telefone, já é hora. Acenda no espelho a direção. Atende pra dizer que não demora. Um outro dia desses foi na contramão. Atende pra dizer que não demora. Um outro dia desses foi na contramão. O toque do ponteiro é serenata, mas a varanda já esvaziou. Vai os rastros do mesmo fantasma, depois de novo esquece tudo que ficou. Vai os rastros do mesmo fantasma, depois de novo esquece tudo que ficou. Pano pra molhar o chão, pano pra molhar o chão, pano pra molhar o chão, pano pra molhar o chão. Foca os olhos no retrovisor, tem medo da despedida. Geladeira aqui no Cultura Livre. Agora a gente faz nosso último intervalo e volta, que ainda tem matéria com Cacá Lima, engenheiro de som, e mais música. Até já. Cultura Livre de volta, último bloco, hoje com Luísa Lian e esse lindíssimo disco, que é o Azul Moderno, com essa foto maravilhosa da Luísa. De quem é essa foto? Essa foto quem tirou foi o Fernando Banzi, do Goma Oficina. E o disco foi lançado pelo Selo Risco, grande parceiro. Esse aí a gente fala bastante por aqui. A gente fala. Agora é hora da nossa pergunta do chat, você pode participar no dia da gravação. Tem uma pergunta, é do Dave W. Como é trabalhar com o Tixier? Que além de lindo e super talentoso, uma banda completa num homem só, é mais fácil o processo de dar à luz a um disco com uma pessoa só? Foi muito massa, assim, a parceria com o Charles. A gente começou tocando juntos já faz, tipo, uns 7 anos, mais ou menos. Assim, a gente começou na banda de jazz, e ele estava na minha primeira banda, no meu primeiro disco, né? E teve uma sintonia muito grande, assim. A gente se entende, ao mesmo tempo que se surpreende mutuamente, eu acho, né? Assim, vai se complementando. Então, de fato, acho que tem muitas coisas que são muito legais em você tocar em banda, mas são muitos acordos, assim, né? E aqui a gente se entende, nós dois, e como a gente se entende, né? Daí dois. Sim. É sempre realmente acho que é mais fácil, né, Charlie? O que você acha? É, né? Dá pra dizer que uma banda é das coisas mais próximas de uma família, né? Com tudo que tem de bom e com tudo que tem de complicado também, assim, né? E para se manter, assim, unido, às vezes é fácil, às vezes não é tanto, né? Cada um tem seus momentos na vida, enfim. Sim. Suas vontades musicais. Sozinho também, né? Dá para entrar numas. Mas, enfim, com a Luísa a gente tem um lance que a gente consegue se entender sem falar muito, assim, sem precisar. Uma conexão aí. Uma Boa. conexão. Boa conexão, a gente aprova, gosta e recomenda que continuem. Agora a gente vai ver uma matéria que a gente fez com um engenheiro de som, que é o Cacá Lima. A gente foi até a YB, que é uma gravadora aqui em São Paulo, para descobrir como é que funciona a gravação, o estúdio, o que rola lá. Todo disco que aparece muitas vezes ali no Cultura Livre, a maioria fala, eu gravei lá com o Cacá, foi o Cacá, o engenheiro de som foi o Cacá. E aí eu falei, bom, a gente tem que falar com o Cacá, então. Cacá, queria que você explicasse, assim, para um leigo, o que é um engenheiro de som. Para entender o que é um engenheiro de som, precisa fazer uma analogia com outras profissões. Eu diria que o engenheiro de som não é muito diferente do cameraman, que está ali trabalhando, olhando para a gente, ou de um bom fotógrafo.
O nosso trabalho é você captar, fotografar, registrar o trabalho de alguém, o trabalho de uma outra pessoa. E como qualquer outro tipo de trabalho técnico desse tipo, se você pegar a mesma cena ou a mesma música e der para 10 engenheiros ou 10 fotógrafos diferentes para registrar, cada um vai fazer um trabalho diferente do outro. O que significa também que a personalidade de cada um acaba embutida e acaba entrelaçada com o trabalho do artista. O trabalho do artista é um só. O trabalho de quem enxerga esse artista, cada um enxerga de uma maneira. E o engenheiro de som, o trabalho começa, acho que deve ter uma pré-produção, aí tem a captação de som. O trabalho começa muito antes de chegar dentro do estúdio. Porque se você vai se envolver na produção, você começa a se envolver na produção no ensaio do artista. Você, se possível, vai visitar o artista no seu ensaio, conversa antes, procura saber que tipo de música você vai trabalhar, como é que funciona o artista, às vezes como é que é a personalidade do artista. Quando você chega aqui, tem que ter uma noção muito clara de que tipo de projeto nós vamos trabalhar, que tipo de som nós vamos procurar, como vai ser a gravação, quanto tempo vai levar, enfim, aí começa a virar um aspecto puramente técnico, mas já baseado num conceito artístico desenvolvido antes disso. E na hora de montar as coisas para a gravação em si, tudo isso também já está pré-definido antes, de como geral, vai ser a sim. captação? Em geral, sim, mas cada projeto é um projeto, né? Acontece a todos os dias de chegarem projetos aqui que estão planejados para uma determinada forma e aquela forma não acontece. Tá. Por uma razão ou por outra, você precisa se adaptar, precisa mudar, precisa alterar, né? E hoje, por exemplo, você trabalhou na RCA, hoje você trabalha aqui, Nossa, enfim, já passou em um monte de lugar. Trabalhei em tudo que é lugar. E um monte, e para estúdio o mundo mudou, assim, radicalmente, né? Radicalmente. Você já gravou de todos os jeitos possíveis. Basta dizer o seguinte, um equipamento de gravação há 4 décadas atrás não saía por menos de $500 mil. E hoje, no bom sentido, eu nunca falo isso no mau sentido, a gravação se banalizou. Qualquer um pode ter um gravador, qualquer um pode gravar com qualidade, qualquer um pode ter no seu laptop um programa que faz aquilo que um equipamento de $500 mil fazia há 4 décadas atrás. A diferença é que você não substitui conhecimento e experiência. E hoje em dia, dizem por aí que você consegue transformar qualquer pessoa em cantor, cantora, tudo é incrível e tudo dá para ser feito num computador. O que me faz crer que aí o momento da captação do som perde um pouco a importância nisso? Muito pelo contrário, mas totalmente ao contrário. O fato é que quanto melhor você capta um determinado som, né, mais esse som está próximo daquilo que você quer no final. Em outros termos, se o teu som é ruído, capte bem esse ruído, porque você vai ter um bom ruído ao final do processo, né? Ao invés de você ter um ruído ruim, que você precisa trabalhar ele no final. Então essa questão de dizer, qualquer pessoa pode cantar hoje, mais ou menos. Nós realmente temos ferramentas hoje fantásticas para afinar a voz das pessoas, afinar instrumento, fazemos um monte de coisa depois, mas nunca fica igual àquela que já sai boa e bem feito da garganta. Eu queria ser feliz, invento mar, invento em mim. Diga lá, Cacá, o que você está fazendo agora? Bom, nesse momento o que a gente está fazendo aqui é um processo de mixagem de um dos jobs da casa. A banda se chama Samuca e a Selva. E como eu te disse, isso daqui eu acho que tipifica aquilo que é o trabalho do engenheiro. Porque nós pegamos a banda inteira, todo mundo junto ao mesmo tempo, joga lá dentro, vamos tocar. O fato é que você tem hoje essa possibilidade técnica de captar todo mundo junto e com muita qualidade. A gente trabalha hoje em dia com o que a gente chama de técnica de multi-mic, ou seja, múltiplos microfones para cada fonte. Vamos lá, um exemplo claro e típico aqui. Eu estou com 3, 6, 8, com 10 canais na bateria. Tá? Então, uma bateria que, per se, é um instrumento, tenho 10 microfones posicionados ao redor, em cima e ao lado dela. Tá. Para quê? Para poder captar o melhor som possível de cada uma das peças da bateria, mas sem perder a unidade
daquele instrumento, né? O mesmo se aplica às percussões, o mesmo se aplica às guitarras. Vai falar, mas a guitarra é uma só, mas tudo bem. Mas eu tenho o som de linha, eu tenho o som do pedal, eu tenho o som do amplificador. A gente vai captando tudo isso em separado e combinando depois em um som final, vamos dizer assim. Que é esse quebra-cabeça depois. Que é um origami, né? Vamos dizer assim. Bom, o programa chegou ao fim. Queria agradecer muito vocês dois, Luísa, Charles, super obrigada. A gente que agradece, Rô. Voltem sempre, tá? Eu amo, vou Essa voltar, dupla. pode deixar. E para encerrar o programa de hoje, acho que eu não poderia encerrar de forma melhor. Encerro Cultura Livre com 1000 mulheres. Desfaz mais um encontro em SP, nem deu tempo para te contar que aquela hora transando com você eu senti que transava uma multidão e eu era 1000 mulheres também, eu era 1000 mulheres também, eu era 1000 mulheres também, eu era 1000 mulheres também. Desfaz mais um encontro em SP, nem deu tempo para te contar que aquela hora transando com você eu senti que transava uma multidão e eu era